O primeiro americano que me viu chegar olhou para mim, olhou para a bandeira brasileira no meu ombro e perguntou em inglês: Brasil? Que diabos você está fazendo aqui? Era uma boa pergunta. Eu mesmo não tinha certeza da resposta. Estava numa ilha do Pacífico que nunca tinha ouvido falar, rodeado de americanos que mal sabiam onde o Brasil ficava no mapa, prestes a entrar numa guerra que a maioria dos brasileiros nem sabia que o país estava participando. Respondi em português primeiro, por instinto. Ele não entendeu nada. Foi assim que começou a minha guerra no Pacífico, com um americano confuso e eu tentando explicar o que um brasileiro estava fazendo no meio daquele oceano. Todo mundo sabe que o Brasil mandou a FEB para a Itália. Quase ninguém sabe que a Marinha Brasileira e pilotos da FAB também operaram no Pacífico, integrados às forças americanas. Eu era um desses pilotos. Fui designado para servir com um esquadrão americano de patrulha marítima no Pacífico em 1944. A missão era simples na teoria: patrulha antissubmarino, reconhecimento de rotas, apoio às operações aliadas. Na prática, era voar sobre um oceano que parecia não ter fim, num teatro de guerra completamente diferente de tudo que eu havia treinado. Os americanos eram bons soldados, organizados, equipados, confiantes, mas nunca tinham visto um brasileiro de perto. As perguntas que eu ouvi nas primeiras semanas foram memoráveis. Se o Brasil ficava na África, se eu falava espanhol, se havia cangurus no Brasil. Um deles, juro que é verdade, me perguntou se no Brasil as pessoas andavam com roupas. Respondi que sim, que até usávamos sapatos. Ele pareceu genuinamente aliviado. Aprendi inglês voando. E aprendi que americanos no fundo eram parecidos com brasileiros, barulhentos, generosos e absolutamente convictos de que o mundo inteiro os conhecia. O Pacífico era diferente de qualquer coisa que eu havia imaginado. O calor era familiar, lembrava o interior do Brasil. Mas a escala era incompreensível. Voávamos por horas sobre água. Só água. Sem referência. Sem horizonte distinto. E em algum ponto naquele oceano imenso havia japoneses. Em ilhas que apareciam no mapa como pontos minúsculos, mas que de perto eram mundos inteiros de selva densa e combate brutal. Era uma guerra de paciência e imensidão, completamente diferente da guerra de trincheiras e montanhas que os pracinhas viviam na Itália. Havia um ceticismo velado na base sobre nós brasileiros. Não era hostilidade, era dúvida. Os americanos eram profissionais. Haviam visto muita coisa. E um piloto brasileiro numa ilha do Pacífico era uma novidade que eles ainda não sabiam como classificar. Numa manhã de 1944 veio a missão que ninguém queria. Reconhecimento sobre uma rota conhecida por ter defesa antiaérea japonesa pesada. O esquadrão estava com falta de pessoal. Precisavam de voluntários. Me voluntariei. Voamos por horas. O piloto americano do lado de mim não falava muito. Concentrado. Profissional. Quando chegamos na área designada, o fogo antiaéreo japonês começou imediatamente. Explosões ao redor do avião, fumaça preta no ar, o cheiro de pólvora entrando pela cabine. Não era diferente do que havia enfrentado em outros teatros. Fogo antiaéreo é fogo antiaéreo em qualquer oceano. Mantive o curso, completei o reconhecimento. Registrei as posições, mandei o relatório. Voltamos. Quando pousamos e saímos do avião, o piloto americano que havia voado do meu lado ficou me olhando por um momento. Depois estendeu a mão. Disse uma coisa em inglês que aprendi a entender bem naquele tempo. Bom trabalho, irmão. Não era muito. Eram 2 palavras, mas era o suficiente. Quando voltei para o Brasil não havia nenhum desfile. Os pracinhas que voltaram da Itália pelo menos tinham uns aos outros. Tinham uma história compartilhada que o país eventualmente começou a reconhecer. Nós que voltamos do Pacífico éramos poucos demais para formar uma memória coletiva. E o Pacífico estava longe demais do imaginário brasileiro para que alguém se importasse muito. Às vezes ainda penso naquele americano que perguntou o que eu estava fazendo ali. E penso que a resposta honesta é: não sei ao certo. Sei que fui chamado. Sei que fui. Sei que fiz o trabalho. O Brasil esteve no Pacífico. Pouquíssimos brasileiros sabem disso. Agora você sabe. Esse canal existe para contar as histórias que desapareceram. Brasileiros que estiveram em guerras que o Brasil mal sabe que participou. Se essa história te surpreendeu, compartilha, porque provavelmente vai surpreender quem você conhece também. Inscreva-se. Ativa o sino. A próxima história vem aí.